Se você trabalha com produção audiovisual, sabe que problemas com infraestrutura, principalmente relacionadas a servidor, pode ser um pesadelo para o seu processo produtivo. Hoje eu quero trazer aqui os 3 erros mais comuns ao se fazer a escolha de um servidor. Bora! Para quem não me conhece, sou o Danilo, sócio-diretor aqui na M.Dot Tecnologia. A M.Dot traz soluções em tecnologia para o mercado audiovisual. E hoje eu queria falar de 3 principais... Hoje eu queria falar dos 3 erros mais comuns aí, tomados pelas pessoas ou pelas produtoras ao se escolher um servidor, um storage para o seu processo produtivo. Né? E eu começo aí falando do preço, né? Escolher pelo preço, pelo valor. Eu sei que tecnologia no geral, servidor principalmente, né, são coisas caras, né? Principalmente aqui na nossa realidade no Brasil, né? Realmente não é algo fácil, né? Mas a gente tem que ter atenção nesse ponto para não escolher soluções de prateleira, né? Que você simplesmente ali olhe, isso aqui cabe, tem a quantidade de armazenamento que eu preciso. Isso está longe de ser o suficiente, né? Porque aí você vai e fala, isso aqui, sei lá, tem 20, 40, 60 teras que é o que eu preciso e é o mais barato que eu achei, né? Pesquisei na internet e etc. Então, muito provavelmente você vai estar incorrendo em algum outro tipo de problema que eventualmente vai até piorar o seu processo produtivo, né? Porque isso muito provavelmente não vai te entregar performance adequada, né? E você não tendo a performance adequada, você vai andar para trás. Sem contar o suporte, né? Toda a parte que vem por trás dessa solução que você está adquirindo. Se você tiver um problema com essa solução, você vai ter quem te atenda, você vai ter peça de reposição, que é o mais importante até. Se você tiver um problema de fonte, você tem algum lugar que você possa comprar uma fonte para essa solução. Na verdade, são especificidades que a gente nem dá atenção quando você compra alguma coisa de prateleira, alguma coisa pronta ali que é mais barata, que é mais em conta, né? Então, esse eu diria aí que até é um dos principais erros que são tomados lá no começo, no início, né, quando você está aí buscando uma solução de armazenamento. E aí, já pensando nesse problema, né, que principalmente, como eu falei, é uma realidade aqui no nosso país, aqui na M.Dot nós temos o ZBox, né, que é a nossa solução de storage, aí, é o nosso servidor que a gente desenvolve aqui dentro. Ele não é uma solução cara, né? Se a gente for comparar com as soluções que a gente tem no mercado, né? Com soluções como o Nexus da Avid, o TerraBlock, EditShare e etc. E várias outras soluções, que são soluções aí que vêm de fora, né? Então tem toda a questão também de importação, que dói bastante no bolso. Então, pensando em tudo isso, a gente desenvolveu formas de negócios diferenciadas, né? Então eu sempre chamo a atenção pelo leasing que a gente faz aqui dentro. A gente chama aqui internamente de leasing, mas nada mais é que uma locação com opção de compra ao final do contrato. Então você, a partir de mensalidades, e aí depende do modelo, do tamanho do servidor, você já consegue ter o seu servidor na sua infraestrutura, né? E aí, começando em prazos de 24 meses, indo até 60 meses, você paga essas mensalidades, né? E lá no final do contrato, você opta por ficar com esse equipamento pagando o valor residual. Esse valor residual, inclusive, ele é conhecido na proposta, tá? Não é nenhuma surpresa. Ou não, você fala, minha realidade mudou, agora eu preciso de mais espaço, eu preciso de outras coisas, inclusive, no âmbito da infraestrutura de rede, ilhas de edição, workstations, etc. A gente pode fazer um novo contrato e colocar, né, essa infraestrutura em um servidor novo, né, com mais espaço para você. Então você não casa com hardware, né? Não é aquela coisa ali que você tem que ficar se preocupando se está obsoleto ou não. Isso está ao ponto de uma escolha que você faz, se você quer ficar com o equipamento, né? Se você julga que ele vai te atender por mais alguns anos e aí está tudo bem ou não, devolve e coloca um equipamento novo. E eu acho que o mais importante até desse modelo de negócio é que você não descapitaliza
né? Ou seja, você não precisa desembolsar ali um capital momentaneamente alto, né? Uma compra de equipamento, né? Como eu falei, a gente sabe, são equipamentos caros, né? Apesar de ser a solução mais viável do mercado, ainda não deixa de ser, não deixa de ter um valor elevado. Você não descapitaliza a empresa, você passa a pagar essas mensalidades para ter o equipamento ali já com você. E tudo isso com suporte e reposição de peças, né? Você não tem que se preocupar com o equipamento. O equipamento é responsabilidade da M-DOT. Então, qualquer problema que você tiver, inclusive esses equipamentos, né, os servidores são monitorados, né? A gente já falou algumas vezes disso aqui no vídeo. Qualquer problema que comece a ter com disco, com temperatura, com fonte, etc., a gente tem um sistema de monitoramento que alerta a gente aqui e faz a substituição da parte, né? Via de regra aí um disco que dá problema no storage, troca esse disco sem qualquer custo adicional, né? Porque já está incluso nesse contrato, não só o suporte, como a reposição de peças on-site. E o segundo aí, erro mais comum é subdimensionar o equipamento no momento da escolha, né? Então, você querer, até um pouco em busca de menores custos, né? Mas às vezes, por erro de conta mesmo, você acabar optando por uma solução que vai te atender naquele momento, mas você não está pensando no crescimento, né? Na evolução aí ao longo do tempo. E isso tem e deve ser considerado. Então você tem que pensar em quanto que você tem que provisionar, né, melhor dizendo, o crescimento da sua produção, do seu processo produtivo, enfim, da sua empresa, ali em 1, 2, 3 anos para poder ter uma folga no servidor, para que você não incorra, encher o servidor, o que eu faço? Vou ter que gastar mais dinheiro, ou senão já está perdendo performance, ou vai entrar um trabalho que você não tem nem como colocar ele para dentro, porque não tem espaço, né? Então é super importante provisionar da melhor maneira possível o crescimento, né? Para a gente sempre ter ali aquela folga também de espaço, né? Todo mundo sabe que um storage aí, um servidor de armazenamento, ele não pode trabalhar no talo, né? Por assim dizer. Ele até trabalha, né? Ele funciona. Inclusive a gente tem vários servidores e boxes aí trabalhando bem inflacionados, né? Mas funciona legal, mas a gente começa a perder um pouquinho de performance, né? E você também, de novo, você vai precisar colocar um trabalho para dentro da casa, né, que você está ali orçando, provisionando, não tem espaço. Tem que pensar em outro servidor. Para nós, não é nenhum problema, eu até prefiro que você pense em outro servidor. Mas, pensando no custo-benefício da solução como um todo, você deve considerar o provisionamento. E essa é uma dor, né, um problema, né, problema de espaço no geral, que a gente desde sempre aí no nosso mercado a gente tem, né, dados do audiovisual, vídeo pesa muito de fato, né, são coisas densas, que a gente desenvolveu nos e-box a capacidade de expansão, né, então hoje a linha ZH do servidor Z-Box, a gente consegue expandir ela dinamicamente, né? Então, se você tem lá um servidor de 100 teras, né, e esse servidor te atendeu lá durante 2 anos, por exemplo, e aí chegou um dado momento que ele aumentou, ou melhor dizendo, ele encheu. A gente consegue chegar com outro servidor, instalar na sua infraestrutura, anexar aquele volume já existente e esses 100 teras passam a valer 200 teras, né? Então é uma forma prática aí de expandir o seu ambiente que praticamente fica transparente para o usuário e hoje é um grande diferencial aí do Z-Box, a gente não tem nenhuma solução no mercado que faça isso. E o terceiro erro mais comum aí é não pensar na parte de segurança, né? E segurança envolve tanto a resiliência do equipamento quanto a parte de backup, né? Então você tem que pensar num equipamento robusto e que tenha a redundância adequada, né? A gente cansou de ver aí no nosso mercado o pessoal comprando soluções, né? E pensando ali, quanto que tem esse aqui? São 48 teras, né? Então é uma solução de storage ali NAS com 6 discos de 8 teras.
Não, você não tem 48 teras, né? Você tem que descontar a parte de redundância. Ah, tá, então a redundância perde um disco, né? Faz o famoso RAID 5 lá e tá legal. Não, não tá, cara. Segurança e RAID 5 não estão conectadas, né? Embora a maioria das pessoas pensem isso e achem isso. O fato de você ter um disco de redundância é muito perigoso, porque se você tem a falha desse disco, legal, seus dados ainda estão lá, tudo bem, considerando que nenhum outro disco está com problema. Você vai substituir esse disco. O processo de rebuild estressa todos os outros discos por um período longo, a depender do tamanho de cada um dos discos. Quanto maior a densidade do disco, mais tempo de rebuild. Então, se a gente está falando de discos de 16 teras para cima, a gente já está falando de mais de 24 horas de tempo de rebuild, em que todos os discos estão lá estressando ao mesmo tempo, porque eles estão lendo e escrevendo intensamente. Então, nesse período, a probabilidade de parecer outra falha é relativamente alta. E se isso acontece num setup de RAID 5, você começa a ter perda de dados. Isso se simplesmente não perder o storage inteiro, né? E aí a gente tem um grande problema. Então, tem que pensar nisso. Todos os servidores que nós dimensionamos aqui na MDOT, os ZBox, a gente sempre fala em espaço útil. Por quê? Porque a gente não abre mão da resiliência, não abre mão da redundância. Desde o ZBox Mini até as linhas maiores, a gente trabalha com paridade dupla de disco. Então, no ZBox Mini pode falhar até 2 discos. Um servidor de 24 baias, na prática, ele pode falhar até 6 discos. E a gente vai ter resiliência ainda. Então, isso, de novo, é algo que a gente não abre mão aqui na MDOT, né? Então, todos os servidores que a gente oferece aos nossos clientes, a gente sempre fala de espaço útil. Modelo ZH24 de 124 teras que a gente tem. É exatamente o que ele vai ter lá quando ele for lá no Windows, no Mac ou no Windows, der um propriedades, ele vai ver exatamente esse espaço disponível para uso, já com a devida redundância. E, obviamente, aí falando também da parte de monitoramento que a gente faz, né? Então, a gente, como já foi falado, monitora todos os servidores, qualquer anomalia. Se o disco começa a dar problema de leitura, de checksum de informação, a gente já tem trigger que dispara aqui pra gente, chega por e-mail, por Telegram, e a gente fica sabendo imediatamente do servidor que está com esse problema de disco e a gente já entra com um plano de ação para substituição aí desse disco. Então isso é pensar na segurança do equipamento, na robustez do hardware, na resiliência desse hardware. E aí a gente entra na parte de backup, né? Que apesar de você ter tudo isso, você precisa ter a sua cópia de segurança, né? Quem tem um, não tem nenhum. Você ter seus dados concentrados em um só lugar é perigoso, né? Você pode incorrer em algum problema de natureza, por exemplo, na enchente, pode ter um incêndio na sua produtora. Então, se você perde esse servidor por inteiro, você perdeu seus dados, não importa o quão robusto ele é e quanta redundância ele tenha, né? Então você tem que ter uma cópia, você tem que ter uma salvaguarda em algum lugar, seja numa nuvem, seja um backup em LTO, a depender aí da densidade de dados que você tem, você precisa ter a sua cópia de segurança. E que de preferência não fique no mesmo lugar que o servidor esteja. Então, se você tem o servidor na sua produtora, ideal que seus backups ou estejam na nuvem, né? Ou, se for uma fita LTO, ou eventualmente até HDs, né? Embora a gente não recomende muito o uso de HD, né? Pela fragilidade, mas, enfim, para ter uma redundância é válido ainda. Você leva para casa, leva para qualquer outro lugar para você ter o disaster recovery que a gente chama, né? Então, se der algum problema desse tipo, né? Até a gente já teve caso aqui na empresa que o servidor foi roubado. Então, você tem de onde puxar seus dados, né? E continuar o seu trabalho, por mais que você demore um pouco para conseguir retomar o seu processo produtivo. O importante é você não perder os seus dados, né? Definitivamente. E para falar de solução de backup, hoje o ZBox já tem integrado nele a possibilidade de você configurar nuvens, né? Pode ser uma AWS, pode ser até Google Drive, né? A gente suporta isso também, onde você configura qual é a sua nuvem e a gente consegue organizar, configurar rotinas de backup para subir o material diariamente lá para essa nuvem. E ter a salvaguarda, ter ali o seu backup off-site, né?
que a gente chama. Tudo isso, inclusive hoje a gente consegue fazer via interface, né? A interface do ZBox é nova, foi reelaborada para suportar esse tipo de backup, né? Hoje a gente, via de regra, recomenda para os nossos clientes, quando pensa em nuvem, o Wasabi, né? O Wasabi é uma solução de nuvem bem legal, com performance, que é voltada para archiving mesmo, né? Para ter aquele armazenamento que é frio, embora você tenha o acesso via web desse conteúdo, e você consegue ter performance também, como eu falei, né? Ele é bem rápido e fica lá armazenado os seus dados, né? E o servidor consegue fazer esse backup de forma incremental todos os dias dos seus projetos, das suas mídias. Você escolhe a pasta que você quer fazer backup, né? E ele diariamente, durante a madrugada, sincroniza esse conteúdo para a nuvem e você está tranquilo quanto a isso. Então, se você quer saber mais aí como não incorrer nesses erros, né, e quais as alternativas aí de solução para esse tipo de problema que você pode, ou esses problemas que você pode enfrentar, dá um toque na gente, fala com a gente. O ZBox é a solução para você e a gente vai ter o maior prazer aí em dimensionar a melhor solução para o seu processo produtivo, para o seu caso especificamente, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixa aí o seu like e recomenda esse vídeo aí para quem você achar interessante. Valeu, até a próxima!